Então, se eu mato alguém, eu vou ser morto em outra vida. Não definitivamente da mesma forma, mas vou acabar morrendo praticamente parecido da forma que eu tirei a vida daquela pessoa. Interessante. Uhum. E então, o que aconteceu? O que eram os judeus? O que são os judeus hoje? Né? Os judeus são aqueles que não acreditam em Cristo. Eles acreditam em Deus, mas não em Cristo. Eles morreram por isso. Da mesma forma em que morreram acreditando em Deus nas cruzadas. Isso foi dito por Chico Xavier. Então aqui o André para me corrigir se estiver errado. Né? Então, o que eu quero colocar, depois eu vou colocar o meu relato de como eu passei de um ateu que discutia o ateísmo com religiosos, né? De uma forma científica, se tem como dizer isso, para uma pessoa espiritualista hoje. Eu mudei muito a minha pessoa, o meu ser, né, com essa evolução espiritual. Eu tenho uma pergunta aqui do Flávio de São Paulo, que talvez o André possa responder para a gente. Jean, fica à vontade de complementar, a Márcio também. Já nascemos, o Flávio acompanha a gente lá do TikTok, já nascemos com um caminho determinado? A gente nasce Eu já também com... tenho essa dúvida, na verdade. A gente nasce já com certas tarefas para realizar, certos karmas para passar, né? E certas evoluções para construir na nossa vida. Então, elas são já pré-determinadas, né? Como se eu vou fazer algum trabalho na escola, né? Tipo, vou fazer um trabalho, fazer uma capa, mas não quer dizer que eu vou fazer exatamente daquele jeito. E que as coisas vão acontecer exatamente daquele jeito, né? Então, eu tenho já um caminho pré-determinado, mas não quer dizer que eu deva seguir ele e que ele vai ser seguido daquela maneira. Então, eu posso mudar durante o meu caminho pelas minhas atitudes. Mas o final é o mesmo? Vai depender do caminho que eu vou Então tomar. o caminho não é determinado? Ele é pré-determinado. A minha missão é fazer isso. É escrito um roteiro pra ti. Esse é o roteiro. Tu sabe todo esse roteiro e tu concorda com ele antes de Uhum. vir. Tu concorda. Eu vou fazer tal coisa, eu vou ser enfermeiro, eu vou Quer ser dizer, médico, então, vou ser... Quer dizer, entendeu? então, que a gente está aqui porque isso foi determinado. Ele é pré-determinado. Pré-determinado, roteiro. quer dizer. Agora, a forma que tu vai alcançar isso depende de você. Interessante, hein? Tu entende? Nossa. Tu tem coisas para pagar e coisas para acrescentar na tua evolução espiritual. Só tá aqui na Terra quem foi coisa ruim anteriormente. Senão a gente estaria em outros planos espirituais. Entendi. A gente está aqui por algum... A gente está aqui porque a gente fez mesmo. É como se te pagasse para fazer um trabalho. Marcos, eu vou te pagar para te fazer um trabalho. Lá na outra cidade, tu vai lá, vai passar um tempo. Depois tu volta. Eu questiono vocês. Agora vai de te realizar ele ou não. Tá, então quer dizer, a morte é uma virtude. Seria Então, tu morrer e ir para outro plano, bom, tu não sabe se tu volta para casa numa situação pior ou melhor, né? A nossa casa, isso é dito pelos maiores estudiosos do espiritismo e os próprios médiuns, né? Eu respeito muito Chico Xavier, porque Allan Kardec foi o pai inicial, mas a linguagem do Allan Kardec, a linguagem kardecista é um pouco mais antiquada, porque era 1800, né? Uhum. Então o Chico Xavier consegue nos aproximar mais dessa doutrina. O que fala? Que a tua casa não é aqui. Esse é o nosso primeiro erro. A gente acha que a planeta Terra é a nossa casa. A nossa casa é lá em cima. Aqui é uma cópia lá de cima. Tanto que lá existem cidades, nós moramos em casas, com as nossas famílias. Tu vai conseguir rever outros parentes queridos que já se foram, né? E aqui é uma colônia de férias, onde tu tem um roteiro que tu tem que seguir para poder evoluir e continuar aqui. É uma coluna de trabalho, né? Tu faz eu refletir num outro momento. Quem é do espiritismo e acredita 100% nisso, quando ele se depara com a morte, então, para ele aquilo ali é um privilégio. Nem sempre. Que é uma das grandes... Porque se tu entende, pelo que eu tô entendendo, tu tá me dizendo, se eu entendo que aqui é uma colônia de férias e eu vou para um lugar melhor, entregar, etc e tal, então, a hora que eu morrer, bom, chegou o meu momento. Aí que tá, Marcos. Porque, geralmente, quem estuda o espiritismo, estuda essa questão, ele acha que sabe de tudo. A maioria das pessoas. Infelizmente, nós temos essas pessoas dentro do espiritismo. Eles acham que conhecem a fórmula mágica, que quando morrer eles já vão subir
e já vão ter contato com seus parentes, mas eles seguem realmente essa doutrina aqui? Porque ser espiritualista não é só acreditar na reencarnação. Ser espiritualista é tu se doar para o próximo, é tu fazer a caridade, é tu pensar no próximo como se fosse você, como se fosse da tua família. Né? Não é só dizer, tudo bem, eu sei que daqui eu tô aqui hoje, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Então, eu sou espírita e eu dou passe, eu faço doação, eu vou chegar lá, já vou ter contato. Acho que até com Jesus Cristo eu vou ter contato, tão bom que eu sou. Chega na hora que tu morre, tu vê teu corpo ali, tá, e cadê o cara que ia me buscar? Ué, eu tô aqui na minha casa ainda? Por que será que eu não fui? Tu entende? Então, se a gente fosse conversar sobre esse assunto, entraria horas. Vai longe. Mas nem sempre a tua concepção de religião é a mesma do que é lá em cima. Vai de uma evolução espiritual. E depois eu vou colocar o meu relato do porquê que eu comecei a acreditar nisso. Márcio, eu quero... Não, então, assim, fazendo uma pergunta, então os espíritos ficam um tempo aqui ainda na Terra, tu diz assim, antes de subir. Depende muito de vários fatores. O principal é a vibração. Nós somos uma vibração do universo. Quando o Big Bang aconteceu, houve uma disseminação muito grande de energia. Certas energias tomaram consciência, que somos nós. Esta consciência nós estamos evoluindo. Eu fiz regressões em que eu descobri que eu morei no Egito Antigo. A minha reencarnação mais antiga aqui no plano terrestre foi há 3.400 anos atrás. No Egito eu era operário. Nossa. Trabalhava construindo pirâmide. Eu via minhas mãos magras, sabe? Conta pra gente, então, o pessoal que também está assistindo a gente. Aproveita agora o momento já, porque eu também fiquei curioso. Assim, de ateu para fazer regressão. Né? Pois é. Por causa da minha mãe. Minha mãe falou Conta assim, pra gente aí. Eu era ateu, né? Então minha mãe... Explica também pro pessoal que está assistindo. Sim, a minha mãe, ela diz, por que tu não faz uma regressão? Já que tu não acredita, faz uma regressão para ver o que tu vai ver. Uma regressão, mãe, eu vou lá imaginar, eu gosto de história, então eu vou imaginar que eu sou, sei lá, um príncipe ou uma coisa assim, entendeu? Não vai dar certo. Faz e te concentra e te entrega para aquilo. Se tu não acreditar depois que acontecer, aí sim, aí a mãe vai respeitar a tua opinião pro resto da vida. Então tá. Certo. Fui fazer regressão guiada no YouTube, não fui nem para um profissional. Fui lá, baixei o videozinho, fazer isso em casa mesmo, deitei na minha paz, assim, fechei os olhos e é uns 30 minutos só de relaxamento. Vai te relaxando, relaxamento. Aí, uma hora, quando ele chega numa parte da regressão em que, no momento que tu nasce, eu senti uma coisa tão gostosa que era como se fosse, nossa, como eu sou amado. Depois fui descobrir que a minha mãe perdeu 2 filhos antes de eu nascer e eu fui muito esperado. Eu sou mais velho. Vocês estão ouvindo, gente? Senti esse amor na hora da regressão. Depois, continuando, a voz dizia, agora tu vai para uma vida, num momento muito feliz da tua vida passada, de uma vida qualquer, e tu esteja muito feliz. Por quê? Para não traumatizar. Porque a gente pode voltar numa reencarnação, numa regressão, num momento triste, tu acabar aumentando mais teus traumas do que resolvendo teus problemas. Me vi sentado numa cadeira, assim, eu me olhava, primeiro eu olhei de canto, eu estava sentado, tentava focar meu rosto para ver quem era, ficava meu rosto mexendo assim como se tivesse uma pintura de quadro que eu não conseguia, sempre em movimento, não conseguia focar o rosto, mas focava o corpo. Então eu me vi que eu estava com uma calça meio que de veludo, esverdeada assim, estava com uma roupa que ia até aqui assim, e tinha muitas pessoas sentadas em bancos na minha frente, me olhando, e eu senti uma admiração daquelas pessoas, elas me admiravam por um motivo. Via um lado assim, uma menina sentada numa escada, eram 3 degraus, assim, e ela também me olhava com uma admiração muito grande. Eu pensei, o que eu sou? Tô sendo admirado assim? Não sei, né? E aí ele dizia, tá, agora tu vai sair desse ambiente e tu vai pra rua. E eu comecei a ver que eu estava dentro de um castelo, porque por causa das pedras, assim, mas era muito escuro. E eu passava no meio dessas pessoas e eu tentava olhar, e as pessoas estavam sempre olhando para frente, não olhavam para mim. É como se eu estivesse dentro de um quadro. E as pessoas com as caras assim também, a mesma coisa. Saí desta porta e me deparei com 2 vitrais gigantescos, onde a luz entrava com uma força assim, e no meio desses vitrais tinha uma porta. Eu saí por essa porta e pensei, tá ficando legal isso aqui, né? Que imaginação legal. Aí eu olhei, tinha um baita de um jardim, uma árvore seca à minha esquerda,
E eu pensei, porra, com esse calor, essa árvore seca, sem nenhuma folha, que estranho isso. Aí a voz dizia, volte para dentro da onde tu está e pergunte para alguém o teu nome e o ano que tu está e aonde tu está. Fui lá para dentro e pensei, pô, para quem que eu vou perguntar agora? Não consigo, essas pessoas nem me olham com essa cara. Vou perguntar para aquela menina que eu vi que estava me admirando lá. Cheguei nela e perguntei,